Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário, o seu informativo, com notícias atualizadas e resumidas. Para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de terça-feira, 13 de abril de 2021. Dia de São Martinho I, São Márcio, São Quintiliano, Santa Úrsula. Que esses santos roguem por nós, é o que nós desejamos, né? Que os santos roguem por nós junto a Deus. Bem, estamos na fase da lua nova. É o 103º dia do ano. Estamos na estação do outono brasileiro. Neste dia 13, comemora-se o aniversário de Fortaleza. É dia da carta régia, dia do beijo, tem até o dia do beijo, olha aí. Dia do hino nacional brasileiro e tem mais aqui, dia do jovem e dia do office boy. Atenção, office boy, office boys. Vocês que estão, os entregadores, os motoqueiros, motociclistas, estão entregando muitos produtos em domicílio. Um abraço, parabéns para os office boys. Tem office boy que não tem moto também, né? Tem office boy que ele faz o serviço bancário, mas ele vai a pé mesmo, né? Então, tem uns que não tem moto, mas eu estou falando para vocês em geral que são office boys. Também os jovens, de um modo geral. Nosso hino nacional brasileiro. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas. Pois é, gente, o nosso hino que, graças a Deus, é cantado sempre no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, que trouxe de volta o patriotismo, o civismo dos brasileiros. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma informação inicial nesse preâmbulo. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o preço da última semana. Porque na segunda-feira foi feriado, então acredito que não tenha havido cotação no Espírito Santo. Arábica bebida dura, R$ 651, Arábica bebida Rio, 480, Conilon bica corrida 78, 431, é o preço da saca de 60 quilos do produto em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Salário mínimo nacional, de acordo com medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, R$ 1.100. Temos também a taxa Selic, 2,75%, taxa básica de juros da economia brasileira, e a inflação medida pelo IPCA do IBGE, 5,2%. Vamos a outras notícias resumidas e atualizadas para todos vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 13 de abril de 2021. Assaltante baleia pai e filhos. Um criminoso baleou o pai e seus 2 filhos entre Meaípe e Jacaraípe. Meaípe e Guarapari, no Espírito Santo, na região entre Meaípe e Guarapari. Foi durante uma tentativa de assalto nas proximidades de uma praia. Um dos baleados é um menino de 10 anos e o outro tem 17 anos. Meu Deus do céu. É violência urbana que não para. Picardia, uma coisa dessa. Todos os dias tem um ato violento que chama mais a atenção da população, principalmente na Grande Vitória. Os cidadãos lá que foram vítimas, eles procuraram ajuda médica em território guarapariense. O suspeito foi reconhecido e foi encontrado pela polícia com várias armas, munições, radiocomunicadores, drogas, celulares e outros objetos ilegais. Olha, tudo isso ilegal que eu falei aqui. Armas, munições, radiocomunicadores, drogas, celulares, tudo produto do crime.
Ele deverá ser autuado por tentativa de latrocínio. Uma mulher também foi presa por tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi divulgada na segunda-feira, 12 de abril. Banhistas vão às praias capixabas. Olha, tem muitos banhistas frequentando as nossas belíssimas praias do Espírito Santo. As praias capixabas estiveram movimentadas em Vila Velha, Vitória e Jacaraípe da Serra no último domingo, dia 11 de abril de 2021. Houve, inclusive, esporte, sombrinhas com cadeiras, apesar das restrições, né? Porque, apesar das restrições, a gente sabe que não é factível todo mundo ficar em casa. Não tem como, gente. Não tem como, isso é impossível. Todo mundo ficar em casa, 365 dias do ano, porque já tem um ano a pandemia, quer dizer, mais de um ano. Já pensou se todo mundo ficasse em casa, como eles costumam falar por aí? 365 anos, todo mundo em casa. Sentado, vendo televisão, é isso? Vendo computador, mexendo no celular. Eles veem que não é factível, mas ficam nessa cantilena. Festas clandestinas em Colatina. Olha, até em Colatina tem festa clandestina, porque normalmente as festas clandestinas acontecem aqui no Espírito Santo, na região da Grande Vitória. Olha aí, Colatina também está tendo. E tem gente até de Minas vindo para cá para participar da festa. Olha aí, vamos falar dessa notícia? Na madrugada de sábado, na ES 446, entre Colatina e Itaguaçu, aqui na região noroeste espírito santense, a polícia militar abordou jovens que estavam numa festa ilegal. Na localidade... Deixa eu ver, tem um outro local aqui também, hein? Outro local, essa é uma festa, mas teve outra também. Deixa eu ver onde é aqui, que eu me confundi aqui. Deixa eu ver onde é. Assim, na localidade da zona rural denominada Cachoeira do Oito, proximidades do bairro Santa Helena, também houve um evento semelhante. Num dos eventos havia, além dos capixabas, jovens procedentes do estado de Minas Gerais. Agora, outro caso aqui que chamou muito a atenção em Colatina foi um caminhão que bateu numa residência, chocou-se com uma residência. Caminhão de lixo sem controle bate em imóvel. Um caminhão do lixo, de transporte de lixo, coletor de lixo, que é de uma empresa terceirizada, ficou sem controle. Deixa eu ver aqui direitinho como foi essa notícia. Bateu num imóvel em Colatina no último fim de semana. Os operários coletores, eles pularam no momento do acidente, pularam do veículo no momento do acidente. O motorista ficou ferido e foi socorrido por moradores, sendo levado ao hospital. Ele já obteve a alta. A suspeita é de uma falha no freio. Os moradores da casa temem que a edificação desabe. Foi realizado um processo meticuloso para retirar o veículo do local onde ele entrou. O dono do imóvel e o inquilino, que mora na parte inferior, tiveram que sair momentaneamente. Isso aconteceu entre os bairros Fioravante Marino e Simonace, no município então de Colatina, zona urbana. 2 mortes no trânsito no sul do Espírito Santo. Meu Deus do céu, hein? Houve várias ocorrências assim que chamam mais a atenção dos assistentes dos programas, né? Vamos lá. 2 homens morreram em acidente de trânsito em Alegre, no sul do Espírito Santo. As vítimas estavam em motocicletas que bateram num automóvel Fiat Uno. Foi por volta das 18h30 de domingo, dia 11 de abril. Dia de Nossa Senhora da Penha no Espírito Santo. O dia principal da festa de Nossa Senhora da Penha ocorreu na segunda-feira, 12 de abril de 2021. Foi liberada a subida a pé ao Convento da Penha, em Vila Velha, durante o dia para os fiéis. Para os veículos automotores, o acesso ficou fechado. É um misto de alegria e saudade de ver
esse campinho lotado. Olha, o Frei Pedro é quem disse essa frase, né? Um misto de alegria e saudade de ver o campinho lotado. Ele quer ver o campinho lotado porque a alegria de um religioso é ver a sua igreja, né? A sua assembleia cheia, né? Ele falou isso porque as missas estão sem a presencialidade dos fiéis e sem as procissões. Um varal de fotografias foi colocado por voluntários, cerca de 1.000 participaram, né, 1.000 voluntários, na área externa do Templo Católico. A Festa da Penha completa 450 anos, agora em 2021, e é o terceiro maior festejo mariano do Brasil. A passagem da imagem da santa pelas ruas de Vila Velha e outras cidades da Grande Vitória foi no sábado, dia 10 de abril, com as famílias prestando sua homenagem, piscando as luzes das casas. Muitos se ajoelhavam para agradecer ou pedir bênçãos. Assim como no ano passado, foi uma opção a impossibilidade de realizar a Romaria dos Homens presencialmente. A reportagem destacou as placas de mármore colocadas no convento por fiéis, por graças alcançadas com a intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus. Um dos agradecimentos mais antigos é de 1920, aquelas placas de agradecimento que ficam no convento. Vocês já procuraram observar? Um dos mais antigos é de 1920, quando um homem foi curado de uma doença chamada tifo, após orações da família. O neto do agraciado falou sobre a alegria da família pelo milagre intercedido pela Mãe de Deus, por Nossa Senhora. Olha que bonito, hein? Bonito a gente ver esse ato de agradecimento, porque muita gente não agradece, tem muita gente que não agradece, recebe graças e não é capaz de fazer o ato do agradecimento. Então, parabéns, né, a esses que agradecem. Pequenos negócios afetados pela pandemia. Mais de 80% dos pequenos negócios empreendedores espírito-santenses foram impactados negativamente com as restrições da pandemia. O dado faz parte de uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Muitos deles tiveram que ficar sem os seus estabelecimentos abertos nos 3 primeiros meses de enfrentamento da doença planetária. Eles tiveram que se reinventar e se adaptar aos decretos e regras restritivas. Então, olha, muitos tiveram que ficar com os estabelecimentos fechados nos 3 primeiros meses de enfrentamento da pandemia. Festa ilegal com 100 pessoas na Grande Vitória. Olha, houve 2 em Colatina, 2 festas ilegais. Pelo menos as que foram descobertas, né? E agora, na Grande Vitória, teve uma aqui com 100 pessoas. E foi dentro de uma casa, de um imóvel. Na noite de sábado, mais de 100 pessoas foram encontradas em festa clandestina, ou seja, festa ilegal, sem autorização, numa residência da Grande Vitória. As forças de segurança compareceram e acabaram com a festividade. Padre critica a igreja vazia e diz: tá do jeito que o Partido Comunista gosta. Ele olhando para a igreja vazia, né? Tá do jeito que o Partido Comunista e o diabo gostam, né? Eu acrescento aqui o diabo, né? Tá do jeito que o Partido Comunista e o diabo gostam. Um padre reclamou das restrições ao funcionamento de igrejas, alertando que, normalmente, provém de pessoas de pensamento esquerdista e comunista, essas medidas restritivas, e disse que países vizinhos, como Venezuela e Bolívia, já perseguem os cristãos. E ele mandou o cinegrafista mostrar a igreja totalmente vazia e disse o seguinte: olhem que gracinha para a igreja vazia, né? Tá do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim? Nós, de igreja, padres, bispos, pastores, vamos continuar todos com a boca fechada. Vocês vão ver daqui a 10 anos. É por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja, ele falou ironicamente, olha só, aqui na igreja tem Covid, mas nos ônibus lotados e nas festas não tem não.
Padre, é a verdade, né? O canal que divulgou a mensagem informou ainda sobre a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que aconteceu no domingo. Aliás, eu tenho mais informações sobre essa marcha que os meios de comunicação tradicionais pouco divulgaram, né? Principalmente os esquerdofrênicos, esses que têm jornalistas, repórteres, editores de pensamento esquerdofrênico, ou seja, são doentes da esquerda. Não que todos da esquerda sejam doentes, mas tem, infelizmente, os doentes da esquerda ou os anti-brasileiros que, infelizmente, né, não veem o que acontece, só veem o que lhes é mais propício. Comunidades cristãs e de pensamentos conservadores promoveram no domingo, dia 11 de abril de 2021, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, com carreatas ou caminhadas envolvendo homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. O evento ocorreu em diversas cidades brasileiras. Entre os pacíficos manifestantes estavam muitos com a bandeira do Brasil, com a camisa amarela do nosso país, famílias. No Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras capitais, houve a saída às ruas dos brasileiros comprometidos com o melhor para a nação. Todos os participantes apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles demonstraram que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? É tipo uma força moral para o presidente, até diante de tantos reveses que tentam impingir no nosso governante. Um dos eventos foi programado para a Avenida Jequitinhonha, zona sul de Recife, em Pernambuco, no Nordeste. Olha, lá também houve, a partir das 14 horas. A organização da marcha também informou que, além do Brasil, mais 4 países, Estados Unidos, Israel, Alemanha e Portugal, tiveram participação. A iniciativa é uma releitura do evento popular Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Famosos agora, vamos falar um pouquinho dos famosos, porque, olha, tem uma notícia aí que está dando o que falar. O marido da Ivete Sangalo, ele contraiu a Covid, aí depois, numa entrevista, ele culpou a empregada, né? Falou, foi a cozinheira que veio aqui. Infelizmente, ele falou, né? Não acusando peremptoriamente, mas citando a cozinheira como, né, a pessoa que estava contaminada e passou para os outros. Aí, né, ele culpou a empregada por Covid, mas depois ele pediu desculpas. Pediu desculpas porque a repercussão foi muito ruim para ele e para a esposa, Ivete Sangalo, que tem uma popularidade muito grande. Então, com a má repercussão após culpar a cozinheira da casa por ele pegar Covid, o marido da cantora Ivete Sangalo pediu desculpas pela internet. Só que a jornalista Fabiola Hypert não gostou também da crítica dele à cozinheira e informou que Ivete e familiares tiveram pelo menos 7 momentos fora de casa na pandemia, registrados, inclusive com imagens, publicamente registrados. Então, olha o que a jornalista passou. Primeiro, a cantora foi gravar um clipe musical. Segundo, a cantora fez uma live com a também cantora, Cláudia Leite. Terceiro, Ivete Sangalo fez uma campanha publicitária com Cláudia Leite. Houve um encontro com 7 pessoas da família, todas juntas e sem máscara. Houve outro encontro no período de Natal, reunindo várias pessoas. Houve um passeio de cavalgada. Andaram no cavalo Ivete, o marido, o filho. E o 7º evento citado pela jornalista é de que eles participaram de um esporte aquático chamado de wakeboard. A assessoria da cantora baiana foi contactada por Fabiola, mas não quis comentar nada. Quer dizer, teve direito de resposta, não quis responder, segundo a jornalista Fabiola Hypert. Vamos agora ao caso da morte do menino Henri. Minha Nossa Senhora, esse caso é escabroso, hein, gente? Puxa vida, é difícil a gente acreditar uma coisa dessa, que um padrasto matou uma criança
e com a conivência da mãe. É muito difícil. Os dois suspeitos da morte do menino Henri Borel, vereador Dr. Jairinho, padrasto, e a mãe da criança, Monique Medeiros, estão presos temporariamente. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e repercutiu em todo o país. Na segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, a babá, olha só, a babá foi prestar depoimento, hein? A babá da família prestou depoimento à polícia e está utilizando, a nossa polícia agora, pelo menos a polícia do Rio, né? Está utilizando um equipamento, uma tecnologia de Israel. Olha, usando uma tecnologia israelense para apurar melhor o que aconteceu. Ele teria agredido o menino e ela seria conivente. Né? O padrasto, né? Teria agredido e a mulher seria conivente. Ele, o padrasto, então, né? Teria agredido, né? E ela, a mãe, né? Da criança. Gente, é uma história muito difícil de a gente conceber na nossa mente, não é? Eu não imaginaria isso na minha época de criança de maneira alguma. Monique relatou que o filho tinha lesões por queda da cama. O menino teria morrido dentro do apartamento do casal e não no hospital. 2 agentes, um homem e uma mulher, participaram da simulação do caso, a reconstituição, para apurar melhor como tudo ocorreu. O menino morreu em março de 2021. O advogado dos 2 suspeitos já entrou com pedido de habeas corpus, acreditando na inocência dos seus clientes. O SBT Rio está dando ampla cobertura a esse caso. Agora vamos à opinião aqui, opinião minha, porque tem muitos casos acontecendo, não sei se vai dar para passar essa opinião. Eu vou deixar a opinião para depois. Eu tenho que passar aqui uma opinião para vocês, mas eu vou deixar para o noticiário talvez de amanhã, porque hoje eu estou vendo que eu tenho muitas notícias. Eu vou falar sobre a legislação de trânsito, hein? CONTRAN regulamenta novos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Novos dispositivos da Lei 14.071, que altera a regra do Código de Trânsito Brasileiro, foram regulamentados durante reunião extraordinária do Conselho Nacional do Trânsito CONTRAN. Entre os dispositivos estão o exame toxicológico, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e as infrações pelo uso ou não uso irregular de capacetes. O presidente do CONTRAN, Frederico Carneiro, ressaltou que a regulamentação das normas é importante para a segurança no trânsito. Né? Na última reunião como presidente do CONTRAN, ele disse que se sente honrado em ter aprovado 73 resoluções em 7 reuniões. E em especial, a que regulamenta alguns dos principais dispositivos da nova regra, que vão poder colaborar para a segurança do usuário de trânsito e garantir o endurecimento das normativas, além de incentivar a maior educação do condutor. Além disso, o Conselho também referendou as 20 portarias publicadas no último mês, a pedido dos órgãos de trânsito, que prorrogam os prazos de serviços por conta da Covid-19. As unidades da federação que pediram a publicação da portaria foram Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Adiado o prazo para a entrega do imposto de renda. Olha que notícia aqui. Dá mais um tempo para as pessoas que estão sofrendo restrições, como é o caso aqui do Espírito Santo, em que o governador já deu aí, já tem o quê? Metade de um mês quase, com restrições aqui no Espírito Santo, né? Eu acho que já vai para metade do mês, ou mais, nem sei. Não estou nem contando mais, eu estou perdendo já a conta de restrições. A Receita Federal adiou para 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo anterior seria em 30 de abril.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União da segunda-feira, 12 de abril de 2021. Auxílio emergencial para nascidos em abril. Os beneficiários nascidos em abril começam a receber nesta terça-feira. Olha, é hoje, hein? Nesta terça-feira, o auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial. Terça-feira, hoje, 13 de abril de 2021. O presidente da Caixa Econômica reforçou que as pessoas só devem ir a uma agência do banco se tiverem o aplicativo Caixa Tem bloqueado, porque, caso contrário, ele pode movimentar aí pelo aplicativo. O indivíduo deve levar o documento para fazer o desbloqueio se tiver, né, esse equipamento aí, essa ferramenta bloqueada, tá bom? Quem não tem o aplicativo Caixa Tem bloqueado, então é só tratar do assunto aí, do dinheiro, via celular, tá bom? Leilão de terminais. Agora, olha que notícia boa, gente. O Brasil precisa passar muita coisa para a iniciativa privada, porque o Estado é muito inchado, né? Cheio de estatais que sugam o dinheiro dos nossos impostos. Então vamos ver aqui. InfraWeek garante 10 bilhões em injeção de capital privado. O último dia da InfraWeek, semana destinada à concessão de 28 ativos do governo federal à iniciativa privada, garantiu o investimento de aproximadamente 611 milhões e 900 mil reais em 5 terminais portuários, além de uma arrecadação aproximada com outorga de 216 milhões e 310 mil reais. No total, em 3 dias foi possível garantir 10 bilhões de reais para a infraestrutura de transporte no país. Que bom, né? Saber que a iniciativa privada vai investir nos aeroportos. O leilão foi dividido em 3 blocos, Central, Norte e Sul, e assegurou investimentos de 6 bilhões e 100 milhões de reais para o setor nos próximos anos. Numa das fases desse leilão, o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, também foi arrematado e, com isso, assegurados investimentos necessários para a conclusão da obra, que está parada há mais de 10 anos. Ao todo, serão investidos 3 bilhões e 300 milhões, sendo 1 bilhão e 600 milhões para a conclusão das obras, que estão com 80% de execução. Com o leilão, o governo assegurou 10 bilhões previstos para investimentos no setor. Olha aí, gente, que importante saber disso, né? Os terminais portuários, ferroviários, enfim, isso é importante. O Brasil deixar de ficar se ocupando desses setores que não fazem parte de governo. Isso é próprio da iniciativa privada. E hoje ônibus voltam a circular no Espírito Santo, hein? Nesta terça e também até a sexta-feira, porque os ônibus estão proibidos de circular há vários dias por causa de decreto do governo do estado do Espírito Santo. Então, os ônibus estão voltando a circular nesta terça-feira e continuarão circulando na quarta, na quinta e na sexta-feira, nesta semana. E o governo do estado, depois de analisar a situação durante o período de suspensão, resolveu fazer essa liberação, então, nos 4 dias da semana. Vamos a outra notícia. A Festa da Penha está aí, né? Festa da Penha, como eu posso dizer, não presencial, né? Festa da Penha à distância. É difícil a gente conceber isso, sabe? Para mim é difícil. Eu ver uma festa na televisão, eu até vejo, mas não é a mesma coisa, né? Festa da Penha sem presencialidade. A programação da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, já começou em Vila Velha. Toda a programação será cumprida de forma virtual. Haverá, como no ano passado, uma carreata com a imagem da santa, mas não será divulgado o horário para não haver aglomeração dos fiéis. Os eventos religiosos podem ser acompanhados pela rede social facebook.com/Penha Convento. Bem, já houve, né?
já houve essa passeata, porque eles não divulgaram, passeata não, carreata, não foi divulgado, então por isso que eu estou falando aqui que haverá, mas já houve, foi no sábado, né? A data não foi divulgada justamente porque temia-se a aglomeração de pessoas. Agora tem uma errata para fazer aqui. A errata é uma correção que os jornalistas fazem, os repórteres, quem detém um meio de comunicação faz quando transmite alguma inverdade. Então eu havia falado que um almirante aí tinha 50 anos de marinha, um almirante que agora tomou posse no comando da marinha. Mas não são 50 anos não. Vou falar aqui a notícia correta. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos ingressou na Escola Naval em 1978 e concluiu o curso de formação de oficial em 1981 como primeiro colocado no Corpo da Armada. Ele tem 60 anos de idade. Com isso, ele possui 43 anos e não 50 anos de serviço militar, como eu divulguei. Me perdoem aí. Então é 43 anos e não 50. Ele foi empossado como novo comandante da Marinha Militar do Brasil. O que funciona e o que não funciona no Espírito Santo, bem, isso aí é só amanhã, né? O comércio só volta a funcionar no Espírito. Hoje os ônibus voltam a funcionar, mas o comércio é quinta, sexta e sábado, né? Comércio é quinta, não, é quarta, quinta e sexta. A gente se confunde, é tanta coisa. O ônibus agora é terça, quarta, quinta e sexta, né? O comércio é quarta, quinta e sexta, é isso mesmo. Então, hoje ainda não funciona. Agora vamos falar do título do Flamengo, o título de supercampeão. Eu não toquei nesse assunto ainda aqui, depois do jogo de domingo. Então, eu vou falar aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, para dar uma satisfação aos meus espectadores, né? A minha audiência. Vamos lá, então. Flamengo bate o Palmeiras nos pênaltis e leva a Supercopa do Brasil. Em jogo eletrizante, o atual campeão brasileiro Flamengo venceu no domingo, dia 11 de abril, o atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, pelo placar de 6-5 nos pênaltis e levou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Durante 90 minutos, mais acréscimos, o jogo terminou empatado em 2-2. O confronto, que teve transmissão da Rádio Nacional, foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os cariocas conquistaram o bicampeonato da competição, já que no ano passado levantaram o caneco após bater o Atlético Paranaense por 3-0, também na capital federal. Nesta atual edição, da Supercopa, o campeão levou 5 milhões de reais de premiação pela conquista. Olha, um bom prêmio, hein? 5 milhões. Já o vice-campeão levou 2 milhões. Vamos agora a manchetes do jornal A Tribuna de domingo, porque eu não divulguei ontem, na edição de ontem, eu vou divulgar na edição desta terça-feira, o que saiu na capa do jornal A Tribuna de domingo, que circula de forma impressa e também online, né? Também digital no site de A Tribuna. Vamos lá? Edição de domingo, 11 de abril de 2021. Procura por recém-formados cresce em 10 áreas durante a pandemia. Saúde, tecnologia e comércio digital estão entre os setores com mais oportunidades. Facilidade de adaptação é uma das vantagens dos novos profissionais na visão das empresas. AT2, mudança de planos para os sozinhos convictos. Outra manchete, é possível nos conhecer melhor quando sonhamos. O pôster de Nossa Senhora da Penha saiu no jornal de domingo, hein? Pôster de Nossa Senhora da Penha. Vida nova após drama em UTIs. Aline e a filha Camila foram parar na UTI com Covid e se apoiaram na fé para vencer a doença. Vi a mão de Deus em mim e na minha família, disse a mãe. É uma legenda de fotografia de capa. Pacto nas famílias para economizar. Crislane e os filhos fizeram cortes de gastos. Novas descobertas sobre os vilões do envelhecimento saudável. A advogada escapa da morte após ser alvo de 9 tiros dentro de casa. Gilmar Ferreira, esportivamente, o Flamengo é hoje o mais bem-sucedido
dos superclubes de futebol do país. Coluna do Cláudio Humberto. Bolsonaro tem sido aconselhado a definir logo o substituto do ministro Marco Aurélio no STF. Fonte Grande. Entre 2019 e 2020, o registro de armas junto à Polícia Federal do Estado aumentou 127%. Mundo Digital. Pesquisa aponta 5 melhores antivírus para smartphone Android. AT em Família. Essa notícia estava no AT em Família. Coluna do Estadão. Governadores e parlamentares temem que CPI da pandemia atrapalhe o combate à Covid. Olha, gente, isso não é hora de CPI, não. Senhores senadores, senhores deputados, estamos passando por uma pandemia, essa é a minha opinião. Estamos passando por uma pandemia, população apavorada aí, pelo menos uma grande parte da população apavorada com essa doença chinesa que se espalhou por todo o mundo, e agora vão se ocupar com uma comissão parlamentar de inquérito, desviando o olhar das outras coisas para uma CPI. Não tem outro tipo de investigação que possa ser feito, não. Parece que já tem Ministério Público investigando, Polícia Federal. Ora essa, deixa esse trabalho para a Polícia Federal, Ministério Público. Não é hora de ficar mexendo com essa coisa agora, não. Pô. Agora vamos relaxar um pouco. Não sei se é relaxar. A minha opinião aqui, quero tecer um comentário. Olha, alguma coisa está errada no STF, no Supremo Tribunal Federal. Não é possível. Alguma coisa está errada. Mesmo para quem pensa assim com discernimento, com sensatez, com moderação. Porque até o mais simples e iletrado brasileiro fala mal da corte, gente. Pessoa que às vezes não tem instrução já está falando mal da corte. Então tem alguma coisa errada no STF. Não é possível. Isso não é normal. A priori, a corte mais alta do país deveria ser um órgão respeitado. Mas não é, não. O que se percebe atualmente nas ruas, não. Sei lá, eu acho, tem para mim que está na hora dos juízes fazerem um exame de consciência, talvez até um meia-culpa, e revisarem suas atitudes que impactam na vida de todos indistintamente. O que será que se passa, gente, na cabeça desses homens e mulheres que compõem a instância que manda em tudo no Brasil? O que será que se passa? É isso que eu fico imaginando. O que se passa na cabeça desses homens, dessas mulheres, desses juízes e juízas que compõem a instância que manda em tudo no Brasil? Uma canetada, pronto, eles mandam. É difícil, hein? Liga dos Campeões na tela do SBT. Olha essa notícia aqui interessante, hein? O SBT do Silvio Santos completa 40 anos em 2021 e confirma novidades na programação, entre elas a transmissão até 2024 da principal competição anual de clubes de futebol, organizada pela União das Associações Europeias de Futebol e disputada por clubes europeus, como o PSG, o Bayern, Real Madrid e o Manchester City, entre outros. O contrato firmado irá até a temporada 2023-2024 e ainda terá a finalíssima entre os campeões da Champions e Liga Europa na Supercopa da UEFA. O SBT acabou derrubando a Globo, que já teve a Liga dos Campeões nas telinhas. Assim como é a dona dos direitos de exibição da Libertadores, a rede de emissoras SBT segue valorizando o futebol em sua grade. O telespectador poderá acompanhar os jogos dessas competições na TV Tribuna SBT, no estado do Espírito Santo. Vamos lá, mais informações para você. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu posso passar para vocês. Tem muitas notícias, eu estou fazendo uma seleção, porque são muitas notícias mesmo. Vamos falar dessa doação de aparelhos da Findes para a saúde pública do nosso estado. É sempre bom enfatizar isso. Eu já falei, mas não custa repetir. Olha, o governo do estado recebeu uma doação de 4.250 aparelhos oxímetros de dedo portátil digital
utilizados para medir a saturação de oxigênio no sangue. Os instrumentos serão distribuídos aos 78 municípios capixabas com o objetivo de fortalecer a atenção primária da saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. Será que já houve a distribuição dos oxímetros doados pela Findes para os municípios? Será que todas as prefeituras já receberam? Todas as prefeituras receberam? A doação é da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a Findes. Serão contempladas 1.044 equipes de todo o estado. A aquisição dos equipamentos foi feita pela Findes com aporte financeiro da EDP, que é a antiga Excelsa, Forte Leve, Nestlé Garoto, Grupo Buais, Vilone, Mondelez, Celita, Frisa, que é uma indústria aqui de Colatina, Real Café e Uniaves. Ator completa 90 anos. Olha que idade bonita, né? A idade de 90 anos. Nonagenário. O ator Mauro Mendonça fez 90 anos de idade. Neste mês de abril, foi no dia 2 de abril. A esposa Rosa Maria Murtinho publicou na web uma foto do casal mostrando a festinha íntima dentro do lar e elogiando o companheirismo de cerca de 60 anos dos dois, hein? 60 anos de casamento, que coisa bonita. Parabéns a Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Mauro Mendonça, principalmente pelos 90 anos, e o casal pelos 60 anos de casamento. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira. Segunda-feira, o jornal não sai nas bancas, só digitalmente, só online. Segunda-feira, 12 de abril de 2021, vacinação contra a gripe começa hoje no estado do Espírito Santo. Devido à pandemia da Covid-19, vão receber as primeiras doses crianças menores de 6 anos e grávidas. Então, atenção, só começa agora a vacinação antigripal para crianças de 6 anos e mulheres grávidas. Campanha começa por Vitória. Nos demais municípios, vai ser no decorrer da semana. Então, na segunda-feira, começou somente na capital, Vitória. O prefeito Lourenço Pasolini deu até entrevista falando sobre isso. E no decorrer da semana, vai também essa campanha para os outros municípios. Motorista de aplicativo é sequestrado por passageiros. AT2. Veja um mundo sedento por diálogo. Colecionador de títulos. O pôster dos campeões. Os rubro-negros. Jogadores do Flamengo erguem a taça de campeões da Supercopa do Brasil. O Fla, eu já falei, venceu o Palmeiras nos pênaltis. Estado tem 1.147 presos acusados de estupro nas cadeias. Outra notícia, habitação. O governo federal entrega 496 moradias em Ananindeua, no Pará. Cerca de 2.000 pessoas de baixa renda que vivem em Ananindeua, no Pará, passarão a morar com mais dignidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional deu início à entrega de 496 moradias no residencial Beira Rio. O empreendimento recebeu R$39.600.000 em investimentos federais, dos quais 27.100.000 foram desembolsados desde 2019. O secretário nacional de Habitação do Ministério, Alfredo dos Santos, participou da entrega das chaves e ressaltou o empenho do governo federal para dar continuidade às obras. Não há maior desrespeito ao cidadão do que o desperdício do recurso público. É por isso que o governo federal está entregando essas moradias para que as famílias tenham mais qualidade de vida. O dinheiro é público e deve retornar à população. O residencial Beira Rio é composto por 31 blocos de apartamentos com 4 andares. Cada unidade tem mais de 45 metros quadrados de área, distribuídos em sala, cozinha, banheiro, área de serviços e 2 quartos. O complexo conta com quadra poliesportiva e parque infantil, além de infraestrutura com redes de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação e urbanização. Olha aí, parabéns aos paraenses de Ananindeua, o nome do local, da cidade. Eu já estive no estado do Pará, mas em Ananindeua não, Ananindeua.
Ananindeua. Já estive no estado do Pará, mas não fui a Ananindeua, não. Eu fui a Santarém e fui a Salinas, Salinópolis e a Belém, Belém do Pará. Salinópolis só em alto mar, né? Belém do Pará eu visitei algumas vezes e Santarém, e fui em Parintins também, que é perto, aí na região amazônica. Pandemia. Bem, o governo do estado já colocou em vigor o 50º mapa de risco da Covid-19, que está em vigência, está em vigor, desde a segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Vai até o próximo domingo, dia 18 de abril. Dos 78 municípios do Espírito Santo, 42 estão classificados em risco extremo, 34 em risco alto e 2 apenas em risco moderado, que são Conceição da Barra e Ibitirama, e não há municípios classificados em risco baixo. Então, eu deixo a relação com todos os municípios e sua classificação no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ali no setor resumo de notícias, tá bom? Blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ontem foi dia do humorista, eu coloquei alguns vídeos, observem aí, com humor bastante leve, humor família, né? Humor de salão. Observem aí. Então, dia 12 de abril foi o dia do humorista, e eu não sabia por quê. Eu recebi a notícia do governo federal falando sobre isso. Profissionais transformam dramas cotidianos em risos. Ônibus atrasados, contas do fim de mês, a relação com os colegas de trabalho, a conjuntura política, nenhum tema é evitado pelos humoristas profissionais que transformam dramas cotidianos em risos e cujas atividades profissionais são celebradas, e cuja atividade profissional foi celebrada nesta segunda-feira. Foi celebrada já, né? Mas não custa lembrar, hoje é terça, não custa a gente, né? Lembrar, porque os humoristas estão aí. Então, a atividade profissional dos humoristas foi celebrada, então, na segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Agora, vocês querem saber por quê? Dia 12 de abril? A data foi criada em homenagem ao dia do nascimento de um dos maiores humoristas brasileiros, o cearense Chico Anísio, saudoso Chico Anísio, precursora de uma geração de humoristas que ganhou os palcos brasilienses. A atriz Adriana Nunes, da companhia Os Melhores do Mundo, destaca que o humor tem importância muito grande desde o início do teatro. O comediante mostra muitas vezes aquilo que as pessoas não querem ver. As pessoas se veem no palco e enxergam um retrato da sociedade de uma forma satirizada, cômica, o que faz com que a pessoa ria dela mesma, afirma a Adriana, né? Então é interessante, eu vou deixar aí no meu resumo de notícias essa informação completa, tá? Aí você fique sabendo um pouquinho mais. Agora, deixa eu falar sobre o homem que deu origem ao dia, o Chico Anísio, né? Então, olha o que ele disse: sorrir é e sempre será o melhor remédio. É o que dizia o Chico Anísio, que era ator, locutor, roteirista, comentarista de futebol e um dos maiores comediantes brasileiros. Ele nasceu em Maranguape, no Ceará, criou mais de 200 personagens, entre os quais Alberto Roberto. É um dos que eu mais gosto, é o Alberto Roberto. Pantaleão, Justo Veríssimo, Bozó. Ele foi responsável por programas icônicos da televisão brasileira, como Chico Total, Chico Anísio Show, Escolinha do Professor Raimundo. O trabalho do ator influenciou gerações de comediantes brasileiros. Em 2000, Chico Anísio recebeu uma homenagem que o colocava entre os 20 brasileiros vivos mais importantes do século. Ele faleceu em 23 de março de 2012. Bem, não tenho mais tempo, vamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta terça-feira, 13 de abril de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Os ônibus voltam a circular hoje, hein, no Espírito Santo. Até que enfim, ônibus voltam a circular no Espírito Santo nesta terça.
os ônibus voltam, hein? Atenção, você não vai andar mais a pé aí, pegando carona, perdido no meio da estrada, não. Alô, parabéns aos usuários do sistema do transporte público que vão sair do sufoco a partir de hoje, pelo menos 3 vezes por semana.